Mais uma vez, saúde dos irmãos, na graça e na paz. Hoje fui incumbido de trazer a palavra do Senhor aos vossos corações. Creio que já foi dito aqui, o pastor está acamado com algum problema de coluna. Orem por ele, que Deus possa conceder a graça e logo ele possa estar bem, para que esteja conosco rapidamente, não é? Eu sei o que é hérnia de disco, já passei por isso, minha esposa também sabe, e acredito que muitos que estão aqui sabem o que significa isso, né? E realmente é bastante complicado. Então lembre de orar por ele no seu dia a dia da semana, para que o mais breve possível ele possa se recuperar. Amados, Salmos 40, versos de 1 a 3, esse é o texto que nós iremos meditar nessa noite. Terminando esse ano de 2019 e entrando nesse ano novo de 2020, algumas coisas vieram ao meu coração. Uma delas é que diz respeito a esse texto do Salmos 40, quando o Senhor fala, na verdade é Davi falando com Deus a respeito da vida dele e da forma como Deus havia tratado com ele, ou estava tratando com a vida dele, e ele estava colocando a vida dele diante do Senhor. Uma das coisas que veio ao meu coração e tem a ver com essa palavra que nós vamos estar falando nessa noite é sobre fé. Porque o que nós vamos mencionar aqui nessa noite tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com aquilo que nós, na verdade, cremos. Uma coisa é você cantar, uma coisa é você falar, outra coisa é você viver pela fé na prática da vida, do dia a dia. Eu tenho um grande conhecimento da palavra de Deus, porque eu estudei essa palavra. É um conhecimento, digamos assim, intelectual. Eu conheço muito intelectualmente, eu decorei muitos versículos da palavra de Deus. Mas quando nós nos colocamos ou nos confrontamos com textos da palavra de Deus, que não adianta simplesmente eu saber o texto, o que vai fazer a diferença na verdade é a prática desse texto, aí eu fico meio que, Senhor, e agora? Eu conheço esse texto, eu conheço muito esse texto. É como o Salmo 23, por exemplo. Né? Muitos aqui devem ter decorado esse salmo já. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa gostosa. Você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada. Inclusive problemas, dificuldades, tribulações. Não falta nada mesmo andar com Deus. E aí vem a prática. E esse texto fala um pouquinho dessa questão da fé. Da prática da vida, do caminhar com Deus do dia a dia. E, irmãos, uma coisa é muito fácil a gente falar que conhecemos a Deus. Agora, a questão é o quanto nós de fato caminhamos com Ele no dia a dia, vivenciando a palavra que Ele nos dá, não é? E a outra palavra é esperança, esperança, que nós vamos ver no texto também. E esperança tem a ver com o futuro, por isso que as duas coisas estão interligadas. Fé, esperança, porque esperança diz respeito ao futuro, e fé é a certeza de fatos que não se veem, convicção de fatos que não se veem, é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, eu não vejo, mas eu creio. Então, a fé, crendo em algo que está lá na frente, e esse algo me dá esperança. E aí, a palavra que veio ao meu coração é aquilo que Deus tem dado a mim, e que me dá condições de eu ter esperança, e de viver essa fé nesse ano, nesse novo ano que Deus está me dando. Então, dádivas para um novo ano. Eu acredito que você, ao entrar esse ano, você está aí cheio de expectativa. Eu espero que sim, porque quem tem expectativa é porque é alguém que sonha, é alguém que espera alguma coisa. Porque se você não esperar, se você não sonhar, se você não tiver esperança, irmãos, a vida é muito chata. Nós precisamos sonhar e não ficar só dormindo, sonhando. Você precisa sonhar e acordar para realizar este sonho. E aí você precisa ter fé e precisa acreditar tendo esperança. Esperança que amanhã o teu sonho se realiza. Esperança que amanhã Deus vai abrir as portas. Esperança que no amanhã as coisas irão acontecer. E sabe de uma coisa, irmãos? Mesmo que não aconteça do jeito que você planejou, não tem problema. Porque a palavra de Deus diz que você pode fazer planos. E é bom fazer planos, não é? É bom que você tenha planos, projetos para esse ano de 2020. Entretanto, não se esqueça que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É dos lábios do Senhor que vem a resposta. Mas uma coisa, meu irmão, que você precisa ter é fé. Acreditar que Deus está na tua vida. Acreditar que Ele está no teu negócio. E ter expectativa, ou seja, esperança, sonhar. Isso é muito importante. Dádivas para um novo ano.
Você sabe o que significa a palavra dádiva? Dádiva é do latim dativa, é um substantivo feminino. É aquilo que se dá gratuitamente, é aquilo que se recebe gratuitamente. É uma recompensa recebida por trabalhos ou atitudes voluntárias. Aquele que é recompensado por fazer algo, não esperando nada em troca. Dádiva é dom, dádiva é presente, dádiva é oferta, dádiva é donativo, dádiva é graça divina. Olha só o que diz o Salmo 40, versos de 1 a 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Dádiva, uma graça divina. Dádiva, um presente, uma oferta. É aquilo que Deus está concedendo a você para que este ano seja diferente do ano passado. De qualquer forma vai ser diferente. Eu espero que sim. De qualquer forma, a gente fala vai ser diferente porque as coisas, ainda que sejam parecidas, semelhantes, elas são diferentes. Ainda que às vezes você continue cometendo os mesmos erros, que às vezes acontece comigo também. O mesmo erro, só que as consequências às vezes são diferentes. É o mesmo erro, mas os resultados são diferentes. Enfim, no andar com Deus também. Cada dia na presença dEle precisa ser um dia diferenciado. E Deus quer dar a você e a mim algumas coisas que vão fazer diferente. Essas coisas são dádivas. Você não precisa pagar por isso. Ele está te dando. E a primeira dádiva que o Senhor nos dá é a dádiva da paciência. Na minha tradução aqui no NVI diz, coloquei toda a minha esperança. Mas tem uma tradução que diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele me ouviu o clamor da minha voz. Esperei pacientemente, esperei com paciência. Aqui na minha tradução diz, esperei com esperança. E é interessante, irmãos, que alguns eruditos, eles dizem o seguinte, que essa frase, esperei com paciência, ela traduz uma expressão hebraica que significa, esperando, esperei pelo Senhor. No nosso português é redundante o negócio, né? Esperando, esperei pelo Senhor. É uma expressão chamada um hebraísmo, que combina a ideia de um intenso desejo com uma completa submissão mental à vontade de alguém. O salmista esclarece que essa submissão é devida ao Senhor. Então, olha, esperei com paciência no Senhor. Literalmente quer dizer, esperando, esperei pelo Senhor. Deixa eu perguntar para você aqui, nessa noite. Quantos aqui são pacientes? Quantos aqui tem dificuldade em esperar? Acho que é só eu. Opa, Marquinhos lá no fundo também. Opa, tem mais gente igual aí, né? Tem gente que tem dificuldade. Eu tenho uma dificuldade tremenda para esperar. E aí vem a tal do negócio da paciência. Esperei com paciência. Ele está dizendo, esperei com esperança, esperei no Senhor. Irmãos, isto é a paciência, de fato, é uma dádiva que o Senhor nos dá. Porque em todo tempo, irmãos, você vai perceber que na palavra de Deus, você vai perceber que os homens de Deus, em todo tempo, eles tiveram que esperar. E para esperar, precisaram esperar com paciência. Aqueles irmãos, homens de Deus da palavra, que não esperaram, pecaram. Já perceberam isso no texto da palavra? Aqueles que não esperaram a palavra de Deus, o agir de Deus, que tomaram a frente em alguma situação, acabaram pecando contra o Senhor e pegando caminhos tortuosos. Muitos nós temos assim. Mas nós temos exemplos também daqueles que esperaram. Um grande exemplo para mim que vem à minha mente é José. Um homem servo de Deus. Esperou um tempão até que Deus o tirasse lá de baixo e colocasse como top, governador do Egito. Irmãos, como que Deus é tremendo. Mas o esperar é sempre muito complicado. E por isso é uma dádiva que Deus nos dá. Esperar vai ser sempre difícil. Esperar quer dizer
ela expressa constância, expressa seriedade, sobretudo esperar, expressa paciência. Portanto, Davi informa, quando ele diz, esperarei com paciência, ele está dizendo que há uma resignação pessoal da pessoa dele e uma absoluta confiança no Senhor. Isso, irmãos, é uma questão muito importante, porque quando nós falamos de esperar em Deus, nós estamos falando de submissão. Nós estamos falando de algo que diz respeito a saber que alguém maior está cuidando de mim e que naquilo que o meu coração deseja, eu posso esperar nesse alguém maior, porque Ele é capaz de suprir aquilo que eu preciso. Irmãos, esperar, alguém aqui já teve a esperança frustrada? Eu já. Você já marcou encontro com alguém e esse alguém não foi? Esperança frustrada, você esperou e não aconteceu. Alguém que já esperou um presente e não recebeu o presente que você gostaria, esperança frustrada. Nós temos várias formas de esperar e eu garanto a você que você já esperou e se frustrou. Mas quando você olha para Deus, você pode esperar que a tua esperança não será frustrada, porque Deus é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Deus continua sendo Deus. Nós cantamos alguns dias atrás uma canção que falava sobre isso. Então, amado, espere em Deus. Espera, pois, pelo Senhor, tenha bom ânimo, porque Ele é Deus. Isso é uma dádiva. Esperar com paciência. Irmãos, eu sei que tem alguns maridos aqui que sofrem com algumas esposas, quando eles dizem assim, olha, nós temos que estar às 7h30 na igreja, ou 7 horas na igreja. Tem algumas mulheres que têm que começar a arrumar às 5 horas da tarde, para que às 6h30 ela esteja pronta. Tem algumas aqui assim, minha esposa não é, graças a Deus. É uma dádiva a paciência. E o Senhor tem me agraciado, minha esposa, ela toma banho mais cedo, ela já se ajeita. Quando fala, estou indo, ela já está esperando. Oh, maravilha! Não é? Então, pelo menos nisso, a minha paciência não é testada. E eu falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma esposa espetacular nesse sentido, né? Ela se ajeita, se arruma, mas eu sei que alguns aqui lutam, mulher, vamos, ela fala, estou indo, estou acabando. Né? E ela está lá na frente do espelho, ele sai do espelho do quarto, vai para o espelho do banheiro, e o negócio não termina nunca. E você, nessas coisas pequenas, é testado na sua paciência. Mas aquilo, irmãos, que Deus está dizendo para você, que você precisa esperar nele, talvez demore algum tempo para que chegue até você, mas tenha paciência. Isso é uma dádiva do Senhor, e nós precisamos dessa dádiva nesse ano de 2020. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, precisamos ter paciência. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, porque Ele é Deus, e Ele tem dito para você e para mim, que Ele vai cuidar de nós. Irmãos, muitas pessoas, quando falam de esperar, são submissas, são confiantes, são pacientes. Mas eu quero dizer para você que é preciso muito mais do que ser tão somente submisso à vontade. É preciso ser confiante no propósito do Senhor. Acreditar que nessa espera sua, Deus também tem um propósito. Ele não faz simplesmente você esperar e ter paciência para te causar algum dano, ou para que você fique bravo, para ver como... Deus não é masoquista, Deus não quer te fazer sofrer. Não é isso. Mas uma coisa é certa, Ele quer ver a sua submissão no meio de tudo isso. A sua espera, entendendo que de fato Ele é Deus, para cuidar de você nesse ano de 2020. Por isso que eu coloquei dádivas para um novo ano. Irmãos, a dádiva, ela por ser gratuita, é interessante, irmãos. Tudo aquilo que vem de graça, a gente não dá muito valor, não é? Nesses dias eu estava assistindo um videozinho, eu não sei quantos aqui já viram, eu até queria trazer para passar, mas é um pouquinho longo, né? Eu falei, vai tomar um pouquinho do tempo do culto. Mas é um videozinho em que um senhor, ele trabalha com fantoche, com um bonequinho. Não sei se é o que, quantos já viram sobre paciência, falando sobre paciência, ele está lá com um bonequinho aqui, falando sobre paciência, e de repente ele fala, hoje o assunto é paciência, né? E ele começa a falar sobre paciência, aí o outro bonequinho vem e entra lá e fala assim, dá licença, aí ele olha para o bonequinho aqui, e o bonequinho fala, olha, depois eu vou cantar, mas é sem acompanhamento, tá?
Aí ele olha e fala assim, tá bom. Aí o bonequinho abaixa e ele continua falando, né? Então, eu estava falando sobre paciência e como que é importante nós sermos pacientes. Aí o bonequinho de novo aparece e ele olha aqui de novo, fala, como assim? E o bonequinho fala, eu voltei para falar que vai ter acompanhamento sim, viu? Eu vou cantar com acompanhamento. Aí ele olha assim, com um olhar muito já bravo, né? Ele fala, meu, dá licença, meu. E ele estava falando sobre paciência. Dá licença, você está me atrapalhando. E a paciência dele acabou rapidinho, enquanto o assunto era de fato sobre paciência. Irmãos, a nossa paciência às vezes acaba muito rápido, não é? Eu tenho uma dificuldade no trânsito. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser paciente no trânsito. Eu vejo coisas no trânsito que me tiram do sério, não é? Eu já pequei por causa disso no trânsito. Paciência, paciência, meu querido, você não está sozinho. Eu tenho problema até no supermercado. Falou de carrinho, que é esse carrinho parado na minha frente, eu fico maluco. A pessoa acha que ela está no mercado sozinha. Vá, meu. Paciência. Um mercadão enorme, ela para o carrinho dela lá no meio. Eu fico sem paciência. E o Senhor fala, calma, Dorival, aprenda, não é? Aí eu falo, tá bom, Senhor, paciência, né? Põe meu carrinho lá, no lugar que não atrapalha ninguém. Procuro fazer isso, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. E aí você precisa ter paciência. É uma submissão ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E que as coisas ao meu redor não vão me fazer perder o caminho. Não vão me tirar do rumo. Eu estou buscando a Ti, eu vou continuar buscando a Tua presença em 2020. Irmãos, dádiva é algo de Deus. Mas também, além disso, nesse texto nós vemos a dádiva do cuidado. Aqui diz assim no texto, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No momento que eu li esse texto, já li tantas vezes, irmãos. Você já parou para imaginar, para pensar na grandeza desse negócio? Diz, e ele se inclinou para mim. Está falando de quem aqui? De Deus. Se inclinando para quem? Para Davi, um servo dele. Agora você pensa, quem é Deus? Quem é Deus? E a minha mente começou a pensar um pouquinho sobre a grandeza do Deus a quem eu sirvo, do Deus soberano, do Deus tremendo, do Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, aquele Deus que não há outro como Ele, não tem nenhum Deus como Ele, esse Deus que é o maior, não há Deus tremendo como o nosso Deus. E de repente esse Deus enorme, tremendo, todo-poderoso, a palavra de Deus diz que ele se inclinou para ver como estava o Dorival, ele se inclinou para ver como estava o irmão Wilson, ele se inclinou para ver como estava Emerson. Olha que coisa incrível, o Deus Todo-Poderoso olhando para você, e aqui diz, ele está se inclinando, ou seja, ele está dando atenção, um Deus enorme, grandioso, Todo-Poderoso, que conhece todo o meu ser, que conhece todo o meu coração, ele se inclina para mim, ele olha para mim e diz, Dorival, eu estou cuidando de você. E aí diz que ele ouviu a Davi. E ele ouve quando você fala com ele, ele ouve quando você clama. Aqui diz que ele se inclinou e ouviu. E esse ouvir, irmãos, não é simplesmente escutar. Esse ouvir é atender, é dar a você o que teu coração está clamando, porque não é só uma oração qualquer, é um clamor. Eu venho me derramar. Nós cantamos isso aqui. E sabe, irmãos, essa canção foi tremenda porque nós não combinamos nada, mas a canção diz, eis-me aqui. O que acontece? Outra vez. Outra vez eu estou aqui, Senhor. Mais uma vez eu estou aqui, Senhor, clamando a Tua graça, clamando a Tua misericórdia. Ouça o meu clamor, Pai. Eu estou a pedir por mim, eu estou a pedir pelo meu marido, eu estou a pedir pela minha esposa, eu estou a pedir pelos meus filhos, eu estou a pedir pela minha igreja, eu estou a pedir pelos missionários. Eu estou aqui a falar contigo, porque eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Irmãos, a dádiva do cuidado. O Senhor prometeu
cuidar de você todos os dias. Ele não disse que estaria conosco todos os dias? E esse estar quer dizer cuidar. Eu vou cuidar de você todos os dias. Alguém aqui já teve aquele momento da vida quando você falou: Deus, o Senhor me deixou, eu não consigo perceber a tua presença, eu não consigo ouvir a tua voz, parece que eu estou sozinho. Já aconteceu isso comigo? Parece, mas não é, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele prometeu estar contigo, então Ele está. Ele se inclinou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano Deus, olhou para você com um amor tremendo. E quando fala que Ele se inclinou e olhou para você, é porque Ele conhece o que vai lá dentro da tua alma. Aquilo que eu não sei, aquilo que teu amigo perto de você não sabe, aquilo que teu marido não sabe, aquilo que tua esposa não sabe, aquilo que teu filho não sabe, Ele sabe. E Ele diz: olha, eu quero que você receba essa dádiva, essa graça. Eu vou cuidar de você em 2020. Você crê? Você acredita nisso, meu querido? Porque Ele diz que vai cuidar. E Ele não pode negar-se a si mesmo. A dádiva do cuidado. Deus está cuidando de você. A genuína espera paciente no Senhor, nela não é em vão. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,19, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, diz que o Senhor conhece aqueles que são seus. Então isso significa que não é um simples conhecimento de saber que você existe, mas Ele te conhece plenamente. Ele é onisciente. Então quando diz que Deus conhece alguém, Ele está falando de relacionar-se com essa pessoa. E aí então, irmãos, Ele traz a sua infinita graça e misericórdia. Ele se atenta ao teu sofrimento. Ele se compadece de você naquilo que você precisa. Não há nada mais extraordinário do que saber que eu tenho um Deus que se inclina para mim. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa espetacular. Deus, o grande Deus, poderoso, majestoso, perfeito, Ele olha para mim. Olha para Ele também. Ele espera que você olhe para Ele também, porque Ele olha para você e prometeu cuidar de você. Irmãos, Deus cuida dos seus. E além disso, irmãos, além da dádiva do cuidado, nós temos a dádiva da redenção. A palavra redenção, o significado é comprar por um preço e colocar em liberdade. Ali diz que livrou-me de um lago terrível, horrível, de um poço de destruição, me tirou de um poço, de um atoleiro de lama. Tem uma tradução que diz, de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele me livrou. Livrar quer dizer, comprou por um preço e colocou em liberdade. Isso é redenção. Foi o que o Senhor fez por você e por mim. De repente você estava lá vivendo em pecado, sem vida, morto, separado de Deus. Deus olhou para a tua vida e falou: olha, eu quero resgatá-lo, eu quero dar a você uma nova oportunidade de vida. Eu quero que você me conheça como o Deus da tua vida. E aí fala que Davi olhou para o Senhor, e Davi estava passando por muitos problemas. O rei Saul, o tempo todo em perseguição a Davi, o tempo todo ele se escondia aqui, se escondia ali, e eram muitas as dificuldades de Davi. E de fato, irmãos, ele passou por como diz, um lago horrível. Ou seja, ele estava numa situação em que a cada dia parecia mais difícil sair daquela dificuldade que ele se encontrava. Há dias difíceis assim, que as coisas parecem de fato como se nós estivéssemos num lamaçal, num lodo, e é difícil sair disso. Eu já perguntei aqui para a igreja uma certa feita, se você sabe o que é andar num atoleiro. Eu vivenciei isso, fisicamente falando, literalmente. Um atoleiro onde o barro vinha na canela. Bom, na minha canela não precisa muita coisa, né? Aqui no joelho, aliás, no joelho, né? Não precisa muito barro para vir no joelho, né? Mas eu vivenciei isso, que era um atoleiro, né? Do caminhão tentar sair, não conseguir, e a gente atolar naquele barro, precisar de um trator vir para puxar o caminhão, para poder sair. Quase trator fica, imagina, né? E eu entendi o que era um atoleiro, irmãos. Você de repente se sentir preso,
Você já entrou no lugar de atoleiro? Você puxa o pé, faz... Já viram isso? Né? Porque cria um ar lá embaixo. E você tenta sair, o outro atola de novo. Né? E você tira um e atola o outro. Se não tiver alguém para puxar, você não sai. E aí vem a grandeza e a beleza. Sabe quem é que vai tirar você do atoleiro? Você tenta sair sozinho, puxa um pé, não sai, puxa o outro, não sai. Fica lá amassando barro. Aí Deus vem e fala assim, olha, pode deixar que eu vou tirar você desse atoleiro. E aí então, irmãos, a redenção, eu usei essa palavra porque redenção quer dizer alguém que está perdido, alguém que está escravizado, ele vem e paga o preço da escravidão e coloca a pessoa em liberdade. O Senhor vem, nos tira desse poço de perdição, e a Bíblia fala que Ele nos coloca em cima de uma rocha. Que coisa boa. Andar numa rocha é outra história. Andar num caminho duro, bem plano, é outra situação. Sair do atoleiro. Irmãos, a dádiva da redenção, da liberdade, dê valor a essa liberdade que Deus em Cristo está dando a você no ano de 2020. Seja livre, não volte ao atoleiro, não volte ao lamaçal, seja livre em nome de Jesus. Davi está dizendo, o Senhor me tirou de lá. E o Senhor está dizendo para você que Ele também tirou você de lá. Então, irmãos, ande livre, como alguém que está agora em liberdade. Livrou-me do charco de lodo. Que coisa boa. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem quer te livrar. É o Senhor quem quer colocar você numa rocha firme, para que você possa firmar os seus passos. Irmãos, Deus é bom demais. Aqui diz o salmista, esperei com paciência, mas também diz, ele se inclinou, e com isso Davi afirma que ele esperou com paciência, e aí diz, a recompensa foi o livramento. Irmãos, Deus diz que iria livrá-lo, e o livrou. Davi, de fato, acreditou no Senhor, ele confiou no Senhor, e é por isso que ele podia dizer, esperando, esperei. Definitivamente, Davi estava com problemas, mas agora ele sabia quem poderia cuidar dele, tirá-lo daquela situação difícil. Mal começou o ano. Alguém aqui já vivenciou alguma dificuldade? Alguém já vivenciou alguma luta? Mal começou o ano. Nosso pastor não está aqui. Mal começou o ano, está de cama. Olha aí que coisa, irmãos. Mas o Senhor está lá, falando, olha, eu vou cuidar de você, eu vou fazer o que você precisa. É só você acreditar que eu estou contigo. Eu vou livrá-lo, não é? Irmãos, acredite. Por mais difícil que seja o lugar ou o problema onde a dificuldade que você esteja passando, Deus é capaz de tirá-lo de lá. Ele é Deus. Você precisa acreditar nisso. Irmãos, a dádiva da redenção. Num lago horrível, num charco de lodo, Deus promete cuidar de você, tirar você de lá. Mas ainda, mais um cuidado de Deus que está aqui, eu vi nesse texto também. A dádiva da estabilidade. Essa palavra me veio à mente, ao coração. Pastor Silvio trouxe uma palavra para nós esses dias sobre maturidade. E uma das palavras que ele usou, falando sobre maturidade, foi justamente estabilidade. Estabilidade espiritual, e ele deu muita ênfase na estabilidade emocional. Você se lembra disso? Não é? Ele falou muito sobre isso, e essa palavra veio, me pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Isso significa o que, irmãos? Estabilidade. Eu estava escorregando lá no meio do atoleiro, mas agora Deus vem e me dá estabilidade. Talvez seja isso que você precisa nesse ano de 2020. Talvez faltou equilíbrio espiritual, talvez faltou equilíbrio emocional, talvez faltou equilíbrio físico. Eu não sei o que aconteceu agora há pouco, eu estava sentado ali e eu fui me levantar, sabe daquele momentinho assim, não sei se é labirintite que foi. Opa! E a minha esposa falou, o que foi? Eu falei, quase que eu caí aqui. Ia ficar feio, né? Cair no meio da igreja ali, ninguém ia entender. Mas a hora que eu fui, na hora de sentar, eu não sei se eu bati no meu pé aqui eu mesmo, me faltou equilíbrio, me faltou estabilidade. E aí, se você vai segurar numa cadeira dessa, você está lascado, né? Aí que não vai ter estabilidade mesmo, né? Você vai, né, para o chão mesmo. E aí não pega na cadeira, opa, onde eu... obrigado, Senhor.
Estou aqui de novo, sentei. Minha esposa ficou olhando para mim e falou assim: Ih, tá feia a coisa. Estabilidade física, né? Começando, né? Aquele problema de labirinto. Minha esposa que é boa nisso também, né? Tem problema de labirinto. De vez em quando, eu não sei se o meu é hipoglicemia, às vezes a diabetes lá, né? Toma um remédio, cai um pouquinho daquelas. Mas a gente precisa de estabilidade, meu querido. E isso é uma dádiva de Deus. 2020 eu quero ser estável, você não quer? Ter estabilidade financeira, é bom ou não é? E é bom também. Estabilidade financeira, ter o din-din para pagar as contas, né? Mesmo que a pessoa de repente bate lá, vem cá meu querido, pode vir. Ou aqui, está aqui, ó, está pago, em nome de Jesus. Né? Estabilidade financeira, tão bom, irmãos. Estabilidade física, saúde física, é tão importante para a gente. Esses dias que passou, eu tive um problema sério com a minha diabetes. E eu fiquei até meio desestabilizado lá em casa. E me deu até uma crise de choro. Você pode imaginar? Eu estava lá sentado no sofá e me deu uma angústia. A minha diabetes descompensou. Foi muito alta e não baixava, e toma remédio, toma isso, toma aquilo. Eu não tomo insulina ainda, o meu é só o medicamento. E não estava baixando de jeito nenhum. Já faz uma semana ou mais, e apareceu uma coceira, dor nos nervos, eu não sabia que era da diabetes. Aí, né, o Dr. Google, né, a gente vai lá no Dr. Google, e aí a gente vê, esse negócio é da diabetes. Eu não sabia as dores que eu tenho nos nervos, a dor que eu estou sentindo, né? Vem tudo da diabetes descompensada. Eu falei, mas eu não mudei assim a minha alimentação, por que está acontecendo isso? Vou ter que voltar ao médico, vou precisar ir ao médico para voltar a ter estabilidade física. Ainda bem que o Senhor tem os médicos que a gente pode ir lá. E tem uma coisa, irmãos, se o médico não pode, Deus pode também. Se Ele quiser, Ele pode. Ele pode curá-lo a qualquer momento, porque Deus é Deus. Mas a dádiva da estabilidade, Deus quer dar a você nesse ano de 2020. É só você pegar para você. Filipenses, ou melhor dizendo, Tiago, quando ele escreveu em Tiago 1,8, ele diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso é uma chamada a uma estabilidade espiritual. Homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Ou seja, alguém que não sabe o que pensa. Se uma hora está aqui, outra hora está lá, hora vai para lá. Não tem uma estabilidade, um equilíbrio. E Tiago ele fala sobre isso. É uma chamada à estabilidade espiritual. Mas também Pedro ele diz assim, 1 Pedro 5,10: Deus mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aqui está falando também de estabilidade espiritual. 1 Coríntios 15:58: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Falando de estabilidade, irmãos, são muitos os versículos. 3 João 4, e quando João disse que não tem um maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade, está falando de estabilidade espiritual. Preservar a estabilidade, irmãos, que é dada por Deus a nós, é uma tarefa minha e sua. Ele nos garante estabilidade, desde que a gente caminhe de fato na forma como Ele quer. Filipenses capítulo 4, agora sim, Filipenses capítulo 4, nos ensina uma palavra muito preciosa. Nós temos aqui a palavra que diz que quando eu olho para o Senhor da forma correta, Ele vai ouvir a minha oração. Nós podemos descansar nele. E olha só, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 9, diz assim: permaneçam nele, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É incrível como que a alegria tem a ver com estabilidade, porque a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria tem a ver com estabilidade. O nosso emocional tem a ver com estabilidade. E muitas vezes a tristeza nos tira justamente essa estabilidade. A estabilidade espiritual, a estabilidade emocional. Eu quero ler o texto de Filipenses, só para você perceber. Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. Eu não coloquei ali.
Olha só, portanto, meus amados, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu digo a Evode e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor, estáveis. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que se ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, estabilidade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e põem em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, que coisa tremenda. Quando nós lemos esse texto de Filipenses, aqui está falando sobre uma vida que tem estabilidade. Não andem ansiosos, pelo contrário, coloque diante de Deus tudo aquilo que está incomodando o teu coração, para que o equilíbrio volte, para que você não se perca, para que a paz que excede todo o entendimento permaneça no teu coração, para que a alegria não vá embora. Que 2020 seja assim, que você tenha essa dádiva da estabilidade, que as dificuldades não tirem de você justamente o teu equilíbrio. Aqui está falando que os irmãos pensem concordemente, equilibradamente, fiquem juntos, mantenham a paz. Paz tem a ver com estabilidade. Irmãos, que coisa boa quando nós podemos desfrutar disso no Senhor. Ele está prometendo essa dádiva para você e para mim, a dádiva da estabilidade. E eu quero ainda continuar dizendo a você que esse Deus que colocou isso ali para Paulo aos Filipenses, está colocando isso também para você e para mim, de uma maneira muito especial. E eu quero terminar nossa palavra aqui, ainda com mais uma dádiva, pensando então aquilo que para mim e para você faz uma grande diferença. A dádiva do testemunho. Aqui diz o texto, pôs-me um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A dádiva do testemunho, irmãos, diz respeito àquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua. Então, quando nós falamos de testemunhar sobre Deus, nós só vamos falar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele vai fazer. A dádiva do testemunho é: Senhor, eu quero poder contar as muitas maravilhas que o Senhor vai falar e fazer para mim. Eu quero que os meus lábios possam promover isso. Eu quero louvar o Teu nome, eu quero engrandecer o Teu nome. Eu quero de fato testemunhar nesse ano de 2020 aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Você pode testemunhar do que Ele fez lá em 2019, mas a dádiva dele é para esse ano agora. O passado, aquilo que passou já foi. Agora o importante é o que eu posso contar sobre Deus e que muitos poderão ver. Aqui diz o texto que muitos verão aquilo que o Senhor irá fazer na minha vida. Muitos verão e confiarão em Ti. Então, irmãos, está falando de um testemunho de vida. É o seu andar com Deus que vai fazer toda a diferença nesse ano de 2020. Eu espero que ao terminar esse ano, você possa ter muitas coisas para contar sobre Deus. E que muitas pessoas possam olhar para a tua vida e ver o que Deus está fazendo. Irmãos, há alguns dias atrás, eu pedi oração pela minha irmã, a Vilma. Ela está com problema de fígado. E é interessante como Deus foi agindo, colocando pessoas na vida dela. Ela é uma serva do Senhor. Deus foi colocando pessoas na vida dela. E hoje ela está morando lá, pertinho de Curitiba, numa cidadezinha ao lado de Curitiba, para poder fazer um transplante do fígado. Deus levou ela para lá. E esses dias é interessante que a última vez que ela foi, eu não pude ir com ela, mas uma outra irmã minha foi acompanhando. E quando eles voltaram de lá, eles já tinham uma casa alugada. Eles conseguiram ver uma casa, fecharam o aluguel. Uma senhorinha alugou a casa e disse: olha, pode vir para cá que eu vou cuidar de você. Que coisa incrível, irmãos. Aí quando esses dias agora ela mandou um videozinho da casa.
e mostrando a casa que ela alugou. Eu falei, mas que casinha bonitinha. Uma casa, não precisou levar praticamente nada daqui, uma casa mobiliada, arrumadinha, bonitinha, preço bom de aluguel. Eu fiquei olhando, falei, como que Deus cuida. Ela estava testemunhando daquilo que Deus está fazendo para ela lá em Curitiba, sem conhecer ninguém. Ela não conhece ninguém lá, mas conhece Deus, o Deus que cuida, e ela pode testemunhar do que Deus está fazendo. E a minha irmã, eu olho para ela, e ela fala, eu tenho fé, eu creio que Deus vai fazer. Irmãos, nós precisamos continuar crendo, para que Deus continue realizando a grande obra dele na nossa vida, para que a gente possa ter o que contar. Quando você está próximo de alguém que não conhece a Jesus, você tem algo para contar para ele. Você pode testemunhar daquilo que Deus está fazendo na tua vida para ele. Ele vai poder ouvir de você, da sua boca, que Deus é real, que Deus é vivo e verdadeiro na tua vida. Ou você vai se reportar à experiência de outros. Irmãos, é bom, é gostoso até falar, olha, fulano, Deus livrou fulano, Deus fez isso na vida de Beltrano. É gostoso ver o que Deus está fazendo. Mas que bom quando você olha para a vida da sua vida, e as pessoas olham para você e sabe que Deus é real na sua vida, e você pode testemunhar. Muitos verão, muitos o louvarão e crerão em ti. Irmãos, o nosso testemunho é uma dádiva do Senhor para a minha vida e para a tua. Testemunhar de Deus é porque Deus está fazendo algo na sua vida. Se você tem um testemunho para dar, irmãos, é porque Deus é vivo, é verdadeiro em você. Está entendendo isso? Só pode testemunhar sobre Deus aquele que caminha com Deus. Só pode falar sobre Deus aquele que sabe quem Ele é. Então, testemunho é uma dádiva que Deus te dá, uma oportunidade para você dizer ao mundo, Deus é vivo em mim, eu o conheço, Ele me conhece, Ele tem feito grandes coisas, e eu o louvarei todos os dias da minha vida. Eu o louvo todos os dias da minha vida, porque Ele tem me dado essa dádiva de caminhar com Ele, e de poder falar daquilo que Ele tem feito em mim e através de mim. Irmãos, que coisa tremenda. Testemunho, nós estamos começando um novo ano, daqui a pouco o retorno dos PGMs. O que você tem para contar sobre Deus? O que Deus fez para você nesses dias? O que Deus tem feito na tua vida, que você vai falar, olha, Deus é tremendo, Ele fez isso, isso e isso, e Ele prometeu me dar isso, isso e mais aquilo, e Deus é Deus, e eu creio que Ele vai me dar. Irmãos, testemunho é uma dádiva, é uma dádiva. Se você não está contando nada, é porque você não está tendo nada. Talvez você não está caminhando com Deus como deveria caminhar. E talvez por isso, irmãos, as pessoas não estão vendo, não estão podendo perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, eu queria deixar essa palavra no teu coração, que você pode, de fato, ter um bom testemunho. Davi, ele diz que ele iria louvar o Senhor todos os dias da sua vida, e isso é joia, e é importante que a gente entenda que o louvor, como diz no Salmo aqui, diz, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor, um novo cântico, um hino de louvor. O louvor é uma oferta espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 13:15, por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, o louvor significa agradecer a Deus pelas muitas dádivas. A Bíblia diz em Salmo 103:2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, a dádiva do Senhor, o louvor ao Senhor, louve a Deus pelo seu perdão e por responder às nossas orações. A Bíblia diz no Salmo 65:1-3, a ti, ó Deus, é devido o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó tu que ouves a oração. A ti virá toda a carne, prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões tu as perdoarás. Salmo 21:13 diz, exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Uma boa forma de louvar a Deus é através do louvor da música. Salmo 33:1-3 diz, regozijai-vos no Senhor, ó justos, pois aos retos fica bem o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo.
Devemos louvar a Deus diariamente. Salmo 61:8 diz: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Irmãos, como é que anda o nosso coração no que diz respeito essa dádiva que o Senhor tem dado a você e a mim, para esse ano de essas dádivas, não é? Deus tem nos dado muitas coisas, e por sua imensa graça, nós iniciamos mais um ano. Aproveite bem as dádivas celestiais, aproveite aquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. Lá na minha casa, no finalzinho do ano passado, eu falei, vou aproveitar esse momentinho de férias que eu estou tendo, e vou dar uma organizada aqui em casa. E eu comecei a arrumar. Eu não tenho ainda uma área de despejo lá em casa. Minha casa não está terminada, né? A gente vai fazendo aos pouquinhos, e eu não tenho uma área de despejo ainda. Então eu coloquei lá no cantinho, lá no muro assim, eu coloquei uma lona, e estava lá um monte de tranqueira lá. Coisa que a gente guarda, achando que vai usar. Você já fez isso? Guarda coisa achando que vai usar? E passa anos, aquele negócio fica lá, e você nunca usa. E quando precisa, você vai lá e compra um novo. E aquilo que está guardado continua. Está lá, as latas enferrujadas, um monte de coisa, né? Lata de tinta que eu tinha guardado, coloquei a loninha lá e tal. E eu falei, eu preciso organizar esse negócio aqui. Eu falei, eu quero entrar o ano organizado, a casa em ordem. Fisicamente falando, a casa em ordem. Então, eu fui lá e comecei a mexer as coisas. Aí tinha uma mesa velha lá. Aí eu falei, eu vou arrumar essa mesa. E comecei a trabalhar para arrumar a mesa. Aí acabei me cortando aqui, por causa da mesa. E ficou aí, juntei uma bagaceira de pau lá e coloquei. Depois eu chamo o carroceiro para tirar essa sujeira, essas coisas daqui, né? E aí tá. E tinha um portão velho que eu tinha tirado. Tá um novo lá, então ficou o portão velho. Tá lá ocupando espaço. Falei, eu preciso de um carroceiro, alguém que venha tirar esse negócio. Aí combinei com o carroceiro para vir. Mas fim de ano, festa, o carroceiro não veio. E eu vi aquela bagaceira toda, falando, eu vou entrar o ano com essa sujeira. Mas que coisa! E aí eu peguei lá do fundo, levei lá para frente. Porque eu tinha combinado com o carroceiro que ele ia vir pegar. Aí eu pensei comigo, vai que esse carroceiro não vem. Ó, falta de fé. E aí peguei e coloquei no cantinho lá, junto com o portão. E o carroceiro não veio mesmo, ficou aquela sujeira lá na frente. A minha esposa falou, ainda bem que você não pôs lá na frente de casa, né? Porque ia ficar pior ainda. Aí de repente hoje, bateram palma lá. O carroceiro. Já vim aqui umas par de vezes, não acho ninguém nessa casa. Eu falei, também, né? Você deve ter vindo na hora que eu não estava mesmo, né? Apesar que eu só saí um dia para pescar. Né? Foi só um dia, eu e minha esposa. A gente saiu para pescar, peguei um desse tamanho. Aqui, gente, ó. Não é desse tamanho, é aqui, ó. Né? Mas enfim, estou falando para você, para não desviar a tua atenção. O carroceiro veio. Aí juntei aquela coiseira toda, aquela bagaceira, joguei na carroça. Ele levou embora. Aí o que veio no meu coração, eu falei assim, você queria entrar o ano novo, tudo limpinho. Mas hoje é dia 5. E você tem coisa ainda do passado aí. Ainda bem que você tirou. Ainda bem que você jogou fora. Ainda bem que levaram embora. E é por isso que eu comecei nosso tempo hoje dizendo para você, irmãos, que há coisas que a gente perde as bênçãos de Deus, porque a gente está lá, né? E a gente vai deixando as coisas. Eu podia ter chamado outro carroceiro, não podia? Mas não chamei. Depois eu vejo isso aí. Depois eu tiro, depois eu pego, depois eu busco, depois eu mudo, depois, e as coisas vão ficando na nossa vida, irmãos. Então a palavra de ordem é, não perca as dádivas que o Senhor tem te dado hoje. Não perca a oportunidade de Deus para a tua vida hoje. Não perca a dádiva de saber que Ele está cuidando de você hoje. Que Ele ama você hoje. Que Ele quer mudar a sua boca, o teu louvor hoje. Que Ele quer dar a oportunidade de você ser uma testemunha hoje. É agora que Ele quer fazer diferente. Então, irmãos, quero terminar com essa frase que diz assim, temos somente uma vida para viver, então somente o que fizermos para Cristo é o que vai permanecer. Temos somente uma vida para viver.
E tão somente aquilo que fizemos para Cristo é o que vai permanecer. Então o meu desejo a você, que Deus o abençoe tremendamente nesse ano. E que você desfrute das dádivas do Pai para a tua vida. Para a tua vida. Deixa teu irmão com as dádivas dele, mas clame ao Senhor pelas bênçãos do Senhor na tua vida, para que você desfrute pessoalmente desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus tremendo que tem cuidado da minha vida e da sua. Irmãos, Deus é Deus, ainda que muitas vezes as respostas dele, às vezes não são as que eu gostaria que fosse, mas se a resposta é dele, acredite, é o melhor que ele tem para você, é o melhor que ele tem para a minha vida e para a sua. Acredite nisso. Então, continue firmado nessas promessas de Deus para o teu caminhar e desfrute das tuas dádivas. Eu quero ler o texto novamente. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele está olhando para você e ouviu o meu grito de socorro. Eu gostei muito também, só que eu não acho, se você ouvir essa palavra aqui, naquela linguagem meio que parafraseada, né? Daquela Bíblia, a mensagem. Desafio você chegar em casa e procurar esse texto na Bíblia, a mensagem falada. É muito bonito, é muito bonito. Na linguagem dessa Bíblia, a mensagem, ele começa dizendo assim: esperei. E aí ele fala, e o Senhor me ouviu. Então a ideia do esperar com paciência. Então, irmãos, desfrute disso para você na tua vida. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me no local seguro. É o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, o nosso testemunho. Muitos vão ver o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele fará nesse ano de 2020. E eu quero só dizer para você, eu espero que o teu testemunho seja grandioso diante do Deus Todo-Poderoso, para que a igreja do Senhor possa crescer através da tua vida. Que você tenha um testemunho que vale a pena ser visto, ouvido, o agir de Deus na tua vida seja diferenciado. Essa é a minha oração para você. Eu gostaria de a gente terminar o nosso tempo juntos aqui, o nosso culto. Como eu disse, nós cantamos aquele cântico Derramar, e nós vamos cantar novamente uma canção, essa última canção que nós cantamos. E eu gostaria que nós já fizemos aqui a questão da intercessão, falamos com Deus sobre a tua vida, mas eu gostaria de dar oportunidade para você, agora nesse sentido de Senhor, eu quero desfrutar das tuas dádivas. Se você quer desfrutar, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Junto com isso, nós recebemos, cada um de nós recebeu um folheto sobre a leitura bíblica. Alguém aqui já começou a ler a Bíblia? Você já fez o propósito seu de leitura bíblica? Então, eu desafio você a não perder essa dádiva. A dádiva de poder desfrutar da bênção de ouvir Deus falar no teu coração. Porque a palavra de Deus é Deus falando contigo. Ao ler, Deus está falando contigo. E isso é uma dádiva. A maior dádiva que você pode ter é Deus falando contigo através da sua palavra. Então, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Se você quer desfrutar disso, quer fazer um compromisso com Deus, vem aqui à frente, nós vamos colocar em pé para nós cantarmos novamente. Se você deseja vir aqui à frente, assumindo um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, olha, eu estou aqui de novo, mas eu quero me comprometer que o meu testemunho vai ser diferente esse ano, que no pequeno grupo multiplicador eu vou fazer diferente, vou fazer diferença, que as pessoas verão na minha vida, no meu testemunho, que o Senhor realmente é real e vivo no meu caminhar. Diga para Deus: estou aqui, estou abrindo meu coração e eu assumo um compromisso de fato de ser diferente. Se você quiser, pode vir, nós vamos orar juntos. Eis-me aqui.
Deus, Ele deseja fazer algo especial na nossa vida. Basta que a gente se apresente para Ele e permita que Ele faça isso. Eu não sei se todos que estão aqui nessa noite já conhecem Jesus como Senhor e Salvador da vida. É preciso fazer uma entrega pessoal para esse Deus, para esse Senhor Jesus. Nosso pecado nos afasta de Deus, mas a graça nos aproxima dEle. E se você porventura estiver aqui nessa noite, não conhece ainda o Senhor, e ainda não entregou sua vida para Ele, não perca tempo. Talvez seja este o ano que Deus está dando a você a oportunidade de se entregar plenamente a Ele, crendo nele como Senhor e Salvador da tua vida. Diga para Deus: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, mas eu acredito e confio na tua graça. Eu creio no teu grande amor por mim e me entrego a ti. Você pode fazer essa oração aí mesmo onde você está, ou na sua casa. Você pode falar com Deus e Ele ouvirá o teu clamor. Esses queridos que estão aqui à frente, mais uma vez, que Deus derrame abundantemente da sua graça sobre a vida de vocês. Acreditem que Deus é contigo. Desfrutem da boa dádiva dEle, das inúmeras dádivas que Ele nos dá. Viva cada dia, alguém disse com muita propriedade, viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia. Desfrute do melhor de Deus, porque sempre Ele tem o melhor para nós. Eu quero aproveitar...